Uhum. Vinícius, estamos chegando aqui no final da entrevista. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, por hora não. O que estava me deixando um pouco irritado era essa questão dos professores, porque teve esse ataque semana passada, Sim. e eu acho que seria importante ter trazido, mas nós já conversamos. Tem outros pontos importantes, essa questão das redes sociais. Às vezes, em uma hora, você consegue falar ali aqueles assuntos do momento. O que você acha sobre a regulação das redes? O que você pensa sobre esse assunto? Porque há controvérsia dentro da esquerda. Queria te ouvir. Então, a regulação, as pessoas, quando ouvem a palavra regulação, logo vem na cabeça, bom, regulação é tipo censura da mídia, vai fechar, vai proibir de falar. E, na verdade, não é isso. A regulação de qualquer setor da economia é para você criar regras para aquele setor poder funcionar. Então, a regulação, ela serve para você criar um ambiente mais saudável das redes sociais. Não é uma questão de você chegar e proibir as pessoas de falarem coisas. Não é isso. Você coloca certas regras e, por exemplo, cometimento de crimes contra negros, crimes contra mulheres, uma pessoa que está fazendo um discurso de ódio nas redes sociais. Qual é a diretriz que as redes sociais têm para trabalhar com isso? Elas não têm, elas têm por conta própria, elas vão lá, de vez em quando, excluem um vídeo, uma publicação, e às vezes, inclusive aconteceu com o próprio Alexandre de Moraes, ele pediu certas informações de uns grupos neonazistas que estavam atuando no Telegram, e o Telegram não tinha as informações para passar. Por quê? Porque não existe uma lei de regulação para obrigar o Telegram a ter aquelas informações guardadas. Então, a partir do momento que você cria uma legislação de regulação, você diz para as redes sociais, olha, vocês têm a obrigação de guardar essas informações, por exemplo. E aí as redes sociais elas estão resguardadas também. Porque aí se o judiciário cobrar alguma coisa e não tiver na legislação, eles podem falar, não, mas vocês não me cobraram isso. Então, eu acredito que essa regulação, assim como todos os setores da economia, ela tem que acontecer. Porque da forma como a coisa está acontecendo, não dá para a gente largar nas mãos da iniciativa privada eles decidirem o que realmente é discurso de ódio, o que pode ficar, o que não pode ficar. Porque para eles, o que realmente é importante ser mostrado é o que dá lucro. Essa é a lógica. Então, esse tipo de discurso de ódio, muitas vezes dá engajamento. Então, eles não estão nem aí se aquilo ali vai ser um tipo de coisa. Esse discurso, por exemplo, contra os professores, que pode levar a ataques de ódio contra professores. Isso aí está disponível no YouTube agora, nesse momento. O YouTube não tirou, não considerou discurso de ódio. E aí a gente tem que esperar que as redes sociais decidam por conta própria. A gente sabe que as empresas privadas elas trabalham numa lógica do lucro. Então eu acredito que nós não podemos deixar nas mãos da iniciativa privada decidir como que vai regular as plataformas e daí por diante. Eu acredito que isso tem que ser um debate diante da sociedade civil. Eu acredito também que exista o risco de governos autoritários se utilizarem de uma legislação como essa para poder perseguir opositores. Isso não é impossível de acontecer. Isso a gente tem que falar, isso pode acontecer. Eles podem simplesmente banir todos os opositores das redes sociais. Não é o que está acontecendo agora. Os bolsonaristas vão dizer, opa, isso está acontecendo comigo. Não é. O que está acontecendo com eles é o inverso. Eles têm liberdade de expressão para chegar nas redes sociais. Depois que eles pregam o fechamento do STF, depois que eles pregam a morte de alguém, morte de ministro do STF, aí, obviamente, aí precisa haver uma medida restritiva. Então, eu acredito que precisa haver uma legislação, até mesmo para as empresas e para as pessoas que utilizam as redes sociais entenderem o tipo de coisa que pode dar banimento e o que não pode dar banimento. E eu vou além, eu defendo uma agência reguladora como a Anvisa para poder dar diretrizes ao judiciário. Não é uma agência reguladora, preste atenção no que eu vou falar agora, que é importante. Sim. As pessoas podem confundir. Não é uma agência reguladora para dizer, é uma agência reguladora da verdade, é o Ministério da Verdade, como os bolsonaristas falam, não é nesse sentido. É uma agência reguladora para poder dar diretrizes para o judiciário, uma agência reguladora feita por servidores públicos concursados, sem indicação política, para poder dar uma base para o judiciário entender se um determinado tipo de discurso foi criminoso ou não foi criminoso. Porque muitas das vezes o próprio judiciário fica meio perdido, o próprio juiz, às vezes, ele não entende redes sociais, ele não entende como aquilo acontece. Então, havendo uma agência reguladora, se eu não me engano, acho que no Reino Unido eles fizeram isso. Eu acho que é no Reino Unido. Já existe uma agência reguladora, sem nenhum papel de censura.
Não caberia à agência reguladora dizer o que pode ou o que não pode, o que é verdade e o que não é verdade. Caberia à agência reguladora dar diretrizes para o judiciário e dizer, olha, houve um crime aqui, nós estamos passando isso aqui. Então, isso aí ajudaria a organizar essa questão da regulação das redes. Isso aí estava no projeto inicial, mas tiraram. Eu acredito que foi um retrocesso ter tirado. Uhum. É isso, meu querido Vinícius. Obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que o cotidiano de todo mundo está corrido, meu querido. Bom trabalho e bom descanso aí. Se você puder descansar, descanse, que é muito importante. Quando você fala essa coisa da agência reguladora, é muito bom, porque é um debate que realmente a gente deveria fazer. Ué, se a gente quer regular, então vamos colocar especialistas realmente para cobrar essas big techs. Vamos. Que a questão toda, eu acho que fala-se muito em censura, mas fala-se pouco em transparência, né? As redes fazem o que querem com os nossos dados, usam, abusam, exibem determinadas informações, escondem outras. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Posso só muito obrigado. Pode falar. Posso complementar só uma informaçãozinha rápida? Você falou a questão dos dados, eu lembrei de uma coisa. O Facebook, antes das eleições que o Donald Trump foi eleito, vendeu dados das pessoas, pegou esses dados, vendeu para uma empresa que o Steve Bannon montou, e com base nesses dados eles utilizaram inteligência artificial para para poder definir o perfil psicocomportamental de cada usuário do Facebook e identificar o que as pessoas tinham medo. Olha só o tamanho do problema. Não tinha uma agência reguladora para dizer que eles não poderiam fazer aquilo. Então eles identificaram o que as pessoas tinham medo e o que as pessoas tinham raiva. E aí eles produziram o chamado microtarget direcionado. Eles fizeram conteúdo direcionado justamente para os medos das pessoas. Então, eles não falavam, olha, vote no Trump porque o Trump é um bom político. Eles falavam, olha, vote no Trump porque ele vai combater esse medo aqui, ó, porque a outra candidata, que era Hillary Clinton, vai pegar isso aqui, ó, e ir em cima do medo da pessoa. Eles direcionavam o discurso em cima do medo das pessoas porque eles tiveram acesso a esses dados das pessoas. Então, as pessoas, às vezes, não têm noção do que as redes sociais elas são capazes. As redes sociais, elas podem, por exemplo, quando você consegue descobrir o perfil psicocomportamental dos usuários, isso pode ser utilizado até por agências de inteligência estrangeiras para poder causar perturbação civil, derrubar governos. Então é uma questão de segurança nacional. Como aconteceu, né? Como aconteceu, né? Lava Jato, o que foi? Sim. E, inclusive, as manifestações de junho de 2013 e Primavera Árabe, uma série de manifestações que ocorreram pelas redes sociais, é possível que tenha havido essa participação de governos estrangeiros. Não é uma coisa que possamos descartar. Então, essa regulação não tem nada a ver com censura. Tem a ver com proteção de dados, proteção dos usuários, proteção de todo mundo que está usando as redes sociais. Censura, obviamente, não é uma coisa que a esquerda defende. Mas esse assunto é um assunto complicado a gente fazer a comunicação, porque quando a gente fala em regulação, as pessoas ligam isso direto à censura. E não é isso que você está buscando. A gente está buscando justamente um ambiente de redes sociais mais saudável, para que todo mundo possa frequentar, crianças possam frequentar, e que a gente não veja tanto discurso de ódio, como aconteceu agora há pouco tempo também, de jovens incitando as garotas a cometerem suicídio, coisa desse tipo. Então é importante essa agência reguladora. Eu não acredito que a gente deva deixar isso nas mãos da iniciativa privada.